Vieira e hoje eu vim falar da série Manhãs de Setembro, que está disponível no Prime Video. E essa série brasileira, que é protagonizada por ninguém mais, ninguém menos do que a Lineker, ela vai contar a história da Cassandra, que é uma mulher trans, negra, obviamente. Se você conhece a Lineker, você sabe que ela é uma mulher trans e negra, né? E a série vai ter ela como protagonista, então vai mostrar a história dessa mulher que tá ali com seus 30 anos e finalmente tá ali na sua casinha, no seu kitnet, e do nada alguém bate na porta e é uma mulher com quem ela teve um envolvimento muito rápido, assim, uma noite só, com uma criança. E na verdade a notícia é que assim, então Cassandra, você tem um filho de 10 anos. E obviamente isso é um choque pra ela, né? E a série vai retratar esse momento na vida da Cassandra, em que ela finalmente consegue começar a realizar algumas coisas que ela deseja, mas a vida, né, bate na porta, literalmente, e diz assim: então, você tem um filho. E a coisa é extremamente complicada. Só que a série poderia ser simplesmente isso, mas ela é muito mais, porque ela vai mostrar várias realidades de pessoas aqui no Brasil e é uma história muito necessária e muito urgente. Eu já quero deixar claro que eu vou falar da série aqui sem spoilers durante boa parte do vídeo, mas eu preciso depois falar do final, então quando eu começar a dar spoilers sobre a série, eu vou deixar avisado, ok? Mas vamos lá, né? Além de toda a trajetória da Cassandra, a gente também vai ter a trajetória do filho com a sua mãe. Eu sei que a Cassandra também é mãe do garoto, mas eu tô falando da personagem da Carine Telles, que, enfim, bateu na porta e foi apresentar a criança, né? Foram 10 anos sendo mãe sozinha. E é uma mãe em situação de rua, então é algo muito pesado e muito complicado. Então a gente já tem dois polos aí de duas realidades muito difíceis, porque você tem uma mulher negra e trans, ou seja, ela sofre racismo e transfobia, o que é algo infelizmente muito comum no Brasil e que a gente precisa falar. E falar de novo, porque assim, se a gente for ver as notícias dos últimos meses, desse primeiro semestre do ano, a gente vai ver que a situação das mulheres trans nesse país, enfim, é trágica. Eu não sou uma mulher trans, então eu sei que eu não estou no meu lugar de fala e eu tô muito disposta a, se eu falar qualquer bobagem, por favor, me corrijam. Mas eu acho que independente de ser uma mulher trans ou não, essa série precisa ser comentada e a gente precisa falar do problema que é, sabe, a quantidade de mulheres trans que morrem no Brasil o tempo inteiro. E como uma pessoa muito querida, uma mulher trans que eu conheço, que é muito querida e que sempre comenta aqui nos vídeos e tal, me disse, isso é um problema de pessoas cis. Então, eu como uma mulher cis, eu preciso me responsabilizar pela minha voz e assim, pelo que eu faço com relação ao problema, porque a quantidade de mulheres trans que são excluídas, por exemplo, dentro do movimento feminista, isso não é culpa delas, é culpa de todas as mulheres cis que estão excluindo essas mulheres trans de dentro do movimento feminista, sabe? A gente tem que ter pautas inclusivas. Se eu, como mulher negra, tenho as minhas especificidades dentro do feminismo, as mulheres trans, elas também têm e elas precisam ser ouvidas e aceitas e a gente precisa fazer alguma coisa. E eu acho que é por isso também que é tão urgente, sabe, existir mais narrativas como Manhãs de Setembro e mais pessoas falando, porque eu não tô vendo tanta gente falando dessa série. Olha quantas pautas importantes, sabe? Enfim, o Brasil não é um lugar bom para pessoas LGBT em geral, mas ele não é um lugar nada bom para mulheres trans. A expectativa de vida delas é muito baixa e isso tá errado, isso precisa mudar e a gente precisa falar sobre isso. Então, enfim, acho que abrir esse debate é importante e não só entre mulheres cis,
mas também entre homens, sabe? Porque a série também ela vai tratar de algo muito interessante, que é o papel do homem hétero dentro dessa cultura. Porque a gente tem um personagem interpretado pelo Tomás Aquino, que é um homem casado, que tem uma filha e, enfim, ele é heterossexual. E ele se apaixona pela Cassandra. Mas ele não tem coragem, sabe, de assumir esse amor. E isso é muito comum dentro das histórias das mulheres trans, sabe? Ele enxerga a Cassandra, ele sabe que ela é uma mulher, mas ele não tem coragem de assumir para os outros que ele ama uma mulher trans. E isso é um problema. E isso é algo muito comum dentro da vida das mulheres trans. Homens que se relacionam com elas, que querem estar junto com elas, mas que não têm coragem de assumir isso para a sociedade. E no fim, elas acabam sendo excluídas de afeto, de amor. Então a gente precisa parar e olhar como a gente se posiciona dentro da nossa sociedade, sabe? Então eu acho muito incrível como a série ela trata isso sem estar o tempo todo dizendo: nossa, olha só, eu tô aqui querendo tratar sobre essa pauta. Mas tá em tudo, sabe? Então eu acho fantástico. E acho fantástico também como, enfim, a Cassandra, ela tem o sonho de cantar, mas ela não quer cantar qualquer tipo de música, e a série trabalha isso, vai mostrar como ela tem um grupo de apoio que é formado sim por pessoas LGBT+, e ao mesmo tempo também vai mostrar que ela tem o trabalho da manhã, sabe? Ela faz entregas e o quanto é difícil a vida de quem é entregador, sabe? Quem trabalha com esses aplicativos aqui dentro da cidade de São Paulo. E na verdade é difícil em qualquer lugar, né? Mas como existe uma precarização do trabalho, é uma realidade muito dura. E como existem microviolências, outras não são micro, são macro, mas enfim. Existem muitas microviolências diárias que a Cassandra sofre. E mais do que isso, a série também não faz a Cassandra ser perfeita por conta de todo o sofrimento que ela tem. É óbvio que todo o sofrimento pelo qual ela passa explica muito das atitudes dela, sabe? Isso eu acho que meio que acontece com todos os personagens. A série retrata personagens muito humanos e que a gente consegue ter muita empatia justamente por isso, porque são personagens que vêm de um lugar muito marginalizado dentro da nossa sociedade, que as pessoas olham torto, que elas não são tratadas com o devido carinho e cuidado que elas merecem. São pessoas que têm vidas muito difíceis, então a gente como público, mesmo vendo todos os defeitos dessas pessoas, mesmo discordando das atitudes, a gente entende de que lugar parte, sabe, cada ação daqueles personagens. Então eu vejo muito isso na Cassandra e eu vejo muito isso também na personagem da Carine Telles, que é uma grande atriz, né? É uma força da natureza essa mulher. Na verdade, a Lineker também canta maravilhosamente bem, tá fantástica no personagem, mas voltando pra Carine Telles, eu acho ela maravilhosa fazendo tudo. E é muito doloroso ver aquela mãe em situação de rua tendo um filho de 10 anos pra cuidar. E ela é bem folgada. Eu acho ela muito folgada, mas eu entendo de onde parte, sabe? Porque ela tá há 10 anos criando aquela criança sem rede de apoio. E ser mãe sem rede de apoio deve ser algo realmente muito doído, sofrido, e, enfim. E ela tá ali, né, em situação de rua, tendo que se virar pra, enfim, dar uma cama pro filho, sabe? Ela tá sempre preocupada, com medo, e não é porque ela não tenta ter trabalho, e essa é a grande questão, sabe? Ela tenta ter trabalho, ela corre atrás, mas a sociedade não olha para essas pessoas. Na verdade, se a gente for olhar, a sociedade, de modo geral, quer se livrar dessas pessoas, e é isso, são pessoas, são seres humanos com necessidades, com desejos, e eu acho que Manhãs de Setembro é muito sensível a mostrar isso. É óbvio que quando chegam na casa da Cassandra dizendo que ela tem um filho, isso muda toda a realidade dela, mas ao mesmo tempo eu sinto muita empatia pela personagem da Carine Telles, porque ela teve que passar 10 anos cuidando daquela criança
sem esse apoio que é tão importante quando você é mãe. Então, eu achei brilhante como a série tem essa sensibilidade e tá mostrando uma realidade que, em geral, a gente não vê na nossa TV, nas nossas séries. É uma linguagem muito brasileira, é algo muito brasileiro. Mas quando retratam, sabe, esses personagens em outras narrativas, geralmente é a partir de um olhar que não dá humanidade. E Manhãs de Setembro vai por um caminho oposto. Todo personagem é extremamente humanizado. Então, é uma série fantástica. A partir de agora, eu vou dar pequenos spoilers. Então, se você não assistiu a série, deixa pra ver essa parte depois de ter visto os 5 episódios. Como eu disse, é uma série rápida. Dá pra ver os 5 episódios até em uma sentada. Mas vamos lá. Eu fiquei me questionando, né, como ficaria o relacionamento entre aquele filho com a Cassandra. E eu acho muito interessante que a série não tenta fazer algo irreal, que é do nada a Cassandra vai virar a super mãe, até porque tem toda uma questão ali de transfobia também, né? De tipo, foram atrás de um pai e encontraram uma mãe. E, enfim, tem um momento, né, que a gente vê a personagem da Carine Telles dizendo pro filho, né, que assim, e dizendo pra Cassandra, ele tá usando essa roupa por sua causa, você tá sendo um mau exemplo, e enfim. E isso é extremamente transfóbico da parte dela. E eu tava me questionando, do nada a Cassandra vai virar uma super mãe e fazer parte da vida desses dois? E do nada também aquela mãe vai simplesmente pegar seu filho e eles vão ter uma vida perfeita? Não fazia sentido. Mas eu acho muito bonita a forma como a série consegue finalizar tudo, sabe? E, enfim, aquela criança é inteligente, aquela criança tem muito potencial, mas ela vem de uma realidade onde não é oferecido muito, né? E a gente vê aquela mãe ali, a personagem da Carine Telles, sofrendo demais para que aquela criança tenha o que ela merece. Mas ela nunca consegue, de fato, dar tudo que aquela criança merece. Então é muito bonita a ação da Cassandra de arrumar o carro e de viajar para que aquele menino consiga participar do concurso, porque é uma criança inteligente. Então, assim, as coisas não ficam completamente resolvidas, porque é isso, a vida não resolve as coisas assim. E a série tem muito essa sensação de vida, sabe? Não deu um final feliz pro relacionamento da Cassandra, e eu acho que isso foi muito real. Mostrou, né, como esses homens, eles têm essa dificuldade de assumir os relacionamentos, né, com mulheres trans, mesmo que eles sejam apaixonados. Mas é isso, eu acho que ainda assim a gente tem um final que é bonito, que dá esperança. E eu acho também que, principalmente para o tipo de realidade que está sendo mostrada na tela, a esperança é importante. E é muito bonito também como, mesmo os personagens tendo diversos defeitos, são pessoas que fazem coisas boas também, sabe? Porque nós somos assim. A gente tem lados muito positivos, mas a gente também tem lados negativos. A gente nunca é uma coisa só. Então nenhum daqueles personagens é só uma coisa, é bom demais, é ruim demais. Eles são seres humanos vivendo uma realidade muito dura e muitas vezes tendo que ter ações reativas por conta da realidade. Então, enfim, é uma série que eu indico muito. Para uma série tão curta, ela tem uma profundidade incrível. Então fica a indicação enfim, dar essa chance para Manhãs de Setembro, principalmente porque assim a gente precisa ver mais narrativas transexuais na tela e que tenham boas representações. E nossa, Manhãs de Setembro não traz apenas uma transexual, mas uma transexual negra. E isso é tão rico, sabe? Porque são vozes que são naturalmente caladas dentro da nossa sociedade. E assim, eu sei que esse não é meu lugar de fala, eu sou uma mulher cis, mas a gente precisa
também, como pessoa cis, sabe, entender que todo o problema que a gente passa no nosso país com relação, sabe, a mortes de pessoas trans é culpa de pessoas cis. Então a gente precisa se responsabilizar por como a gente tá aí dentro desse debate, sabe? Eu fico horrorizada por tudo que eu tenho visto, assim, pela quantidade de pessoas trans sendo mortas. Mas eu vou só ficar me horrorizando em casa e não fazer parte dessa luta. Eu, como mulher cis, tenho que fazer parte dessa luta, sim. Enfim, eu acredito num feminismo plural, eu acredito num feminismo que presta atenção nessas interseccionalidades, que entende que pra gente ter uma sociedade justa, eu não posso estar olhando única e exclusivamente para os meus problemas, eu tenho que entender que mulheres trans têm particularidades e que eu preciso aprender com essas particularidades e lutar por elas também, sabe? Como mulheres brancas precisam lutar por mulheres negras e como homens precisam entender o papel deles dentro dessa sociedade misógina que existe e transfóbica e enfim. Então, a gente precisa de mais narrativas feito essas. Se eu falei alguma bobagem, eu peço que pessoas trans que assistirem esse vídeo me corrijam. Eu tô aqui pra aprender com vocês, principalmente porque, como eu disse, não é meu lugar de fala, mas eu acredito que, enfim, como eu já falei, né? A gente tem que fazer parte dessa luta. A gente não pode continuar vendo esse horror que tem acontecido no Brasil com relação às mulheres trans e simplesmente ficar calada. Então, é isso. Vejam Manhãs de Setembro, divulguem essa série e que a gente possa ter mais narrativas plurais, como, enfim, essa série curtinha da Amazon Prime, né? Então, é isso. Não esquece de curtir esse vídeo, se inscreve aqui no canal e tchau!